Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do VISC. Vamos trocar uma ideia aí, fundo de shopping centers da Vinci. E esse fundo que nos últimos dias está bem movimentado na questão de compra de ativo, venda de ativo, emissão rolando, enfim. Bastante coisa acontecendo e a gente vai dar uma atualizada aqui em vocês. Alguns dados gerais do fundo, como vocês podem ver, né, a patrimonial é 114, a emissão está ali na casa dos seus 110, a emissão não, o valor de mercado ali na casa dos seus 110, e a emissão está no patrimonial, né? Dessa vez eles não desrespeitaram o patrimonial. Naquela vez com a Ancara eles respeitaram, né? Fizeram a emissão abaixo e tal, deu todo aquele barulho, mas nessa agora não, nessa agora eles acho que eles aprenderam, fizeram no patrimonial, taxa barata e tal, enfim. Eu gostei do que eu vi dessa vez, né? Quando eu vi toda a movimentação de compra do Campina Shopping e tal, eu já pensei, putz, lá vem, né, emissão abaixo do VP. Mas não, fizeram aí no VP, respeitaram essa métrica. A gente sabe, pessoal, que o VP ele é um número abstrato, extremamente abstrato, né? Se você contratar 5 empresas para avaliar o fundo, você vai ter 5 números diferentes. Porém, é o número que vale. Ele é o número que vale. Ele pode estar sim defasado. Esse valor aqui pode ser 120 na real. Só que o mercado, na hora de fazer a emissão, tem que observar isso aqui. Se o VP é esse, acabou, morreu. Ah, mas está desatualizado e tal, tá para baixo, tá para cima, enfim. É o número que temos aí. Então, essa questão de VP é bastante importante, desrespeitada, e que bom que eles respeitaram, né? Fiquei feliz aí de ver isso. E a gente vai falar da emissão e da compra do Campina Shopping e da venda de parte do Minas Shopping mais para frente. Vamos focar aqui, vamos por partes, né? O fundo distribuiu 74 centavinhos, acima do topo, né, da estimativa de distribuição. Com isso, a gestão até elevou o guidance. O resultado recorrente do fundo foi 73 centavinhos. Ele teve um efeito não recorrente de 5 centavos negativo, que foi venda de fundos imobiliários. Ele tem alguns fundos imobiliários dentro dele, que ele usou como uma aplicação de caixa, né? E aí ele realizou os prejuízos, então tomou um fuminho de R$ 5 por cota aí nessas vendas. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa estratégia, o que eu acho disso e tal. Enfim, eu já comentei algumas vezes, mas a gente vai lá para frente e conversa. NOI dos mesmos shoppings em relação a 2019, 11,5% superior, muito bom. Essa métrica e tanto a métrica de vendas nos mostra que o portfólio Ancar piorou o fundo, porque se você pegar os dados dos shoppings lá de 2019, os que estavam no portfólio com os shoppings de hoje, e comparar com o portfólio atual, você vai ver números piores. Então a gente vai ver isso já já. O portfólio Ancar, ele se mostrou em partes uma boa compra no que tange a distribuição de rendimentos, que a distribuição de rendimentos do fundo vem aumentando, porém no que tange aos indicadores de NOI, vendas, etc., vacância, enfim, não está muito legal. Vamos seguindo. Comentário macro, eu vou pular, para a gente não ficar batendo nessas teclas. Essa época tem muita coisa de política nesse meio, eu vou passar isso batido, que não é nem o tema do canal. Da parte macro, a gente já vem conversando em outros vídeos também, enfim. Eu tô até pensando em começar a gravar alguns vídeos com visões macro e tal, para a gente falar um pouco do que está rolando lá fora, vai que se pode impactar, o que está acontecendo aqui dentro, mas um vídeo delicado de fazer, viu, pessoal? Até falar isso para vocês, é um vídeo muito delicado. Você vai falar daqui de dentro, você vai, inevitavelmente, vai entrar a visão política de cada um dentro. E isso é complicado. Você sabe que aqui no canal eu não entro muito nesses temas, me afasto dessas questões, né? E eu prefiro manter assim, porque o objetivo do canal é a gente descobrir como é que nós vamos ganhar mais dinheiro, né? Esse é o ponto mais importante do meu canal. Como vamos ganhar mais dinheiro? Seja com o lado A ou o lado B comandando, né? Esse aí para mim é o mais importante. É saber como eu vou ganhar mais dinheiro no final do dia. E não vir aqui fazer campanha, até porque não faria muito sentido. Enfim, uh, só teria campanha se um dos dois candidatos começasse a querer jogar contra os fundos imobiliários. Né? Aí, de fato, a gente ia entrar para defender. Mas, enfim, seguindo. A distribuição de rendimentos foi no site 74 por cota, acima da estimativa. Eles até subiram o guidance. Após a distribuição, o fundo ainda tem um resultado acumulado de 44 centavos por cota. E por conta dos prejuízos que eles fizeram aí na venda de fundos imobiliários, teve uma redução de 5 centavos aí no recorrente do fundo. Caiu para 73 centavos. Galera,
O fundo lá atrás, não o fundo, mas vários fundos fizeram isso, mas vamos usar esse cara de exemplo. Vários fundos lá atrás, quando esse Selic estava baixa, o que aconteceu? Se você pegasse o dinheiro que você tem em caixa e largasse no caixa de fato, né, uma aplicação, uma renda fixa qualquer, o rendimento ia ser muito ruim, a gente ia Selic a 2%, era horrível. E aí, o que muitos fundos tiveram a brilhante ideia de fazer? Ah, vamos comprar fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão pagando um pouco mais. Na época, mais ou menos, davam um 0,6 aí os fundos. Compraram. E aí, aconteceu? O juro subiu. O que aconteceu com essas posições todas? Ficaram no negativo. E aí, o fundo ficou preso nessas posições. Isso de usar fundo imobiliário para fazer caixa é algo muito delicado. Porque você pode até falar assim, eu vejo alguns fundos que usam muito KNIP e KNCR para fazer esse movimento, que são os dois fundos com a liquidez, tipo assim, 15 milhões por dia, cada um dos dois. Até nesses fundos é delicado. Imagina o cara que entrou na oferta do KNIP lá atrás, vou botar meu caixa na oferta do KNIP, que vou comprar 15 milhões de reais, a 100 reais por cota. Hoje o fundo tá 92, ele, tomou, sentou na graxa, não consegue vender, né? Não é um caixa, não virou líquido. Já a KNCR, ele varia um pouco menos. Eu acho que a KNCR é um pouco mais adequado para fazer isso. Mas mesmo assim, não é o ideal. O melhor é você deixar no caixa e ponto. É meio complicado essa questão. Eu acho que assim, para a gestão que faz esse tipo de movimento, de vou comprar fundo imobiliário, ela tem que ter uma gestão ativa, extremamente ativa. Ela tem que ficar em cima. Porque se ela é mole, ela fica no prejuízo em tudo e se ferrou. Então ela tem que ficar tipo quase que um trader, quase que girando. Compra ali, vende aqui. Esse fundo aqui vai diminuir rendimento. Pum, vende, compra outro, não sei o que. Não, olha, agora é melhor pegar esse dinheiro e deixar parado. Enfim, não acho muito inteligente essa questão de colocar em outros fundos imobiliários, né? Não gosto disso. Eles revisaram o guidance, foi entre 74 e 76 centavinhos, muito bom. Os indicadores operacionais do shopping seguem surpreendendo, que é bom. A gente vê vendas totais atingindo R$ 1.274 o metro quadrado, e aí ele compara com o mesmo mês do ano anterior. Vocês sabem que comparar com o 21 é uma comparação que não faz sentido. Agora, se ele compara em relação a 19, o crescimento é de 8,2%, e ele ainda faz a comparação com os mesmos shoppings que tinha na mesma época. Então isso é importante. Galera, ele, em teoria, não precisa fazer essa comparação com os mesmos shoppings, viu? Porque os shoppings que ele comprou, ele tem os dados. Ele tem os dados. Eu já ouvi de uma gestão que eles não poderiam abrir os dados de antes, né, de quando eles compraram o shopping antes, mas eles poderiam colocar aqui pra gente, né? Por mim, eu não engoli, não desceu essa desculpa, até porque se você compra um ativo, você compra todo o histórico, ou você vai gastar 200 milhões de reais no shopping, então, por exemplo, igual o Campinas Shopping, você vai comprar 200 milhões de reais e vai falar com a BR Malls, né? Falar, BR Malls, vou comprar esse shopping de você, tá bom? Aí, meu irmão, tá bom. Olha, eu tenho aqui o histórico de resultados do shopping. Não, o histórico não está na compra, viu? Você está pagando 260 milhões, mas o histórico não está na compra. O histórico vai comigo aqui, é meu, my precious. Vou levar embora. Cara, não faz sentido. Você é dono do ativo, você tem que ter todo o histórico e passar isso para os seus cotistas. Isso é o mais importante. Então, gostaria muito, né, que algum dia a gestão do VISC conseguisse trazer para a gente os dados de 19, de todos os shoppings de 19 e de hoje, para a gente ter a real comparação, né? Enfim. Lembrando, quando eles compram shopping de empresas listadas, a gente até consegue fazer isso, porque empresas listadas têm a planilha de fundamentos que tem, só que eles fazem de forma trimestral, então tem como a gente comparar o ano inteiro contra o ano inteiro, não tem como fazer mensal. Dá para fazer mensal usando uma média, né, pegando o trimestral, dividindo por 3 e tal, mas não fica perfeito. O melhor seria a gestão trazer esses dados para a gente. E de fato eles têm esses números, é só querer abrir por seu cotista, né? Falando em NOI, se comparar os mesmos shoppings, aí, a gente tem um aumento de 11,5% em relação a 2019, muito bom. Aqui um pouco da questão do Campinas Shopping, galera, já gravei uns 4 vídeos sobre esse assunto, mostrei o fato relevante a primeira vez, né, que compraram, mostrei os vários shoppings da BR Malls e Allianz Sonai que podem ser vendidos para fundos imobiliários. Mostrei se a compra valia a pena ou não, mostrei os dados, mostrei os indicadores, né, trimestrais do shopping, então a gente tem acesso já naquele vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui. Mostrei aqueles indicadores para vocês. Então, você já tá, como é que o Campinas Shopping está performando? Tem vídeo no canal mostrando já como é que foi. E ainda comparei, né, a compra do Campinas Shopping com outras 5 transações que tiveram de fundos imobiliários, para a gente ver se valeu a pena ou não valeu a pena. Até falar um ponto por que eu gravei isso, porque teve aí um jornal que colocou que a BR Malls estava
praticamente a notícia dava a entender que a BR Malls estava desovando ativo ruim em fundos imobiliários. Eu peguei e mostrei os indicadores. Cara, não tem nada de ruim. A BR Malls tem tranqueira muito, muito ruim no portfólio dela que ela não vendeu, né? Enfim. Memorando de venda do Minas Shopping, venderam aí 9% do Minas Shopping, 78 milhões de reais, ainda não trouxeram no fato relevante quanto que vai ser o lucro e tal. Vamos aguardar sair, de fato, fechar essa venda para a gente ver como é que vai ser. E a questão da oitava emissão de cotas, que é para comprar esse carinha aqui. No fato relevante da BR Malls, eles colocaram que talvez talvez não, né? Que a transação poderia ser paga utilizando cotas de fundos imobiliários. Então, pode ser aí que o Vinci colocou no VP e acima do preço de mercado, os cotistas mesmo, as pessoas físicas não vão colocar dinheiro, mas aí ela pega as cotas e entrega para a BR Malls e segue a vida, né? Enfim, vamos ver. Aqui um pouco da performance do fundo, que a gente já comentou, dos 68 centavos que gerou, era para ter zerado 73 se não fossem os prejuízos. O novo guidance da gestão foi para entre 7,6 e 7,4. Esse guidance, pessoal, eu não sei falar, vocês não têm essa informação, se essa venda aqui, ó, se teve lucro nessa venda e se esse lucro é responsável pela elevação desse guidance. Então, assim que tiver o fato relevante da conclusão daquela venda ali, a gente vai saber se vai ter aumento, se não vai, se foi isso que aumentou o guidance, enfim. Coisas que a gente vai saber mais para frente. Fundo teve aí, encerrou o mês de setembro com 228 mil cotistas, liquidez de 2,7 milhões aí por dia, muito boa. Carteira do fundo, temos 2,5 bi em shopping center, 39 milhões em renda fixa, 7 milhões e meio em cotas de fundo imobiliário, que foi o que gerou aquele prejuízo, né, a parte da venda disso aqui. Uma alavancagem de obrigações de imóvel a prazo, que são esses CRIs aqui, ó, de 550 milhões de reais. Isso aí dá mais ou menos 20% de alavancagem, viu, pessoal? E o patrimônio líquido 2 bi. A alavancagem do fundo hoje, 80% dela está no portfólio da Ancar, né? Então a gente viu aí que esse portfólio Ancar, essa negociação toda com a Ancar, ele, além de uma emissão abaixo do VP, né, da destruição de valor que teve com a emissão abaixo do VP, ela ainda aumentou a alavancagem do fundo de forma bem agressiva, né? Se você pensar, o fundo antes tinha algo próximo de 110 milhões e passou para 500, então aumentou a alavancagem do fundo em 5 vezes. Foi bem voltoso. Falando dos indicadores, vamos lá para a gente entender a questão do portfólio Ancar, hein? Bem interessante. Abaixo apresentamos os principais indicadores operacionais em relação a agosto. NOI caixa de R$80 o metro quadrado e a gente coloca uma redução de 8% quando comparado a 2019. Comparando apenas os mesmos shoppings em agosto de 22 e 2019, observamos um crescimento de 11,5%. O que é isso? O que a gente consegue fazer uma leitura disso aqui? É que o portfólio Ancar está jogando contra o fundo. Se não tivesse feito a transação, o fundo está com um crescimento de 11,5%, porém o fundo está com uma redução de 8%. Então ele está abaixo do que estava antes. Então, assim, é aquela coisa, portfólio Ancar, será que valeu a pena? Será que aumentar a alavancagem do fundo em 5 vezes valeu a pena? Eu fico me perguntando isso, né, cada vez que eu vejo esse relatório. No que tange vendas, a gente tem um aumento, né, de 11,4% e os mesmos shoppings de 8,2%. Inadimplência baixa, né, assim como todos os fundos, e os descontos no faturamento é de 3,7%. Taxa de ocupação está um pouco abaixo do que a gente vê da média do Brasil, que é algo próximo a 96%. Vamos acompanhando esse movimento, essa ocupação desse fundo. Estou bem curioso para ver como é que vai fechar, né? Já caiu 0,4 em relação ao mês anterior. Então, vamos ficar de olho. Aqui, esses dados para mim são todos dados torcidos, não tem como a gente conversar deles. E aqui são os shoppings que ele tem. Lembrando que ele tem uma participação, um foco muito maior em participações minoritárias do que participação majoritárias, né? A gente consegue ver aqui. Ele tem bons shoppings, por exemplo, Iguatemi, esse Ribeirão, né? São 2 bons ativos, e ele também tem alguns ativos aí não tão interessantes, né? Por exemplo, esse Norte Shopping Maracanaú aqui. Quem é de Fortaleza, comenta aí sobre esse shopping. O pessoal não gosta, fala que é muito fraco, né? Localização ruim e tal, enfim. Isso aqui é portfólio Ancar. Temos o Minas Shopping, eles tinham 19%, estão vendendo 9%, então vão ficar ainda com uma fração desse ativo. E aqui os outros todos
os outros ativos que ele tem. Aqui no final a gente tem a diversificação geográfica dele, você tem shopping no Brasil inteiro. Lembrando, pessoal, que como ele tem um monte de pedacinho, né, você pode ver aqui, ó, por exemplo, 7,5% num, 17% no outro, 7,3% em outro, 11% em outro, 7,5% no outro, e por aí vai, ele fica muito diversificado. Só que você tem que entender a ótica disso aqui, você tem que olhar e você tem que comparar o que é comparável. Porque a gente tem dois fundos de shopping com essa característica, que é o HGBS e o VISC, e a gente tem, e o XPML também tem essa característica, e a gente tem outros dois que não tem muito essa característica, que é o HSML e o MOL. O HSML ele é majoritário em tudo, o MOL nem tanto, o MOL tem algumas participações que sim, outras que não. E aí, quando você for comparar os 5 fundos de shopping que tem, porque só tem 5 para você investir, que são os multi-multi, claro, tem os monoativos e tal, mas nem considero, mas os multi-multi são 5 ativos que você tem, 5 fundos que você tem. Então fica fácil de você comparar. Porém, olhe isso na hora da comparação, para você não acabar comparando, tipo, olha só esse fundo muito melhor do que o HSML, porque ele tem aí 20 ativos, acho que é 20 ativos, né? Enfim, é quase 20, ou é 20. Enfim, tem aí 20 ativos e tal, porém ele tem 20 pedacinhos pequenininhos e tal. Já o HSML é majoritário, né? Enfim, para você saber a comparação. Aqui um pouco de NOI por tipo de participação, o controle 1/3 do fundo minoritário nos outros 70%, o NOI por ativo, o NOI por estado, administrador, bem diversificado, né? Até porque essa característica, né, de ter pedacinhos dos shopping centers, vários pedacinhos, contribui para uma maior diversificação. Então, tipo, você tem um ônus e tem um bônus, tudo na vida, né, pessoal? Investimento sempre vai ter o ônus e o bônus. O bônus é você ter aí uma diversificação. O ônus é você ser minoritário e aí você não apita nada no ativo, né? Isso aí é um ponto meio complicado. Mas enfim, fica aí o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!